A hipertensão arterial é uma doença que deve ser levada a sério. Quais são os problemas que a hipertensão arterial não controlada podem causar no ser humano? Gente, hipertensão arterial. Então, vamos falar a respeito. Eu convoquei a doutora Liliana Secaf, nefrologista do Hospital Sírio-Libanês, e o doutor Roberto Calil, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, para falar a respeito desse assunto. Vou começar a conversa com o doutor Calil, dizendo: Calil, por favor, defina o que é hipertensão arterial, defina o que significa estar hipertenso e não compensado. Quais são os problemas que a hipertensão arterial não controlada podem causar no ser humano? A hipertensão arterial, por definição, é a pressão alta. Qual é o normal da pressão arterial? Em média, 12/8. Não é que você vai ficar o dia inteiro com a pressão 12/8. Há variações da pressão conforme as atividades do dia, mas a média é isso. A máxima, que é 12, por exemplo, nesse exemplo, chama-se sistólica, que é a mínima diastólica. No passado se achava até que o importante era a mínima ficar controlada. Hoje se sabe, há muitos anos se sabe, que obviamente tanto a hipertensão, quando a pressão sistólica máxima sobe, quanto a diastólica, elas fazem mal ao organismo. Eu costumo dizer que é um mal silencioso, porque a pessoa não sente, não tem sintomas. Pode ter dor de cabeça, mas normalmente ela é bem silenciosa e é muito traiçoeira, porque ela corrói os vasos. No coração, ela aumenta a incidência no sistema cardiovascular, que é o infarto, o acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame, que ela aumenta a incidência e muitas vezes a chance da pessoa infartar ou ter um acidente vascular cerebral. Por quê? Porque ela machuca as artérias. As artérias são caminhos que levam sangue para o coração e para o cérebro. A hipertensão vai machucando essas artérias e elas podem ou romper ou obstruir. De qualquer maneira, falta sangue tanto para o cérebro como no caso do coração. Porque, veja, muito hipertenso não é diagnosticado. Onde que se diagnostica? Ele vai na academia fazer um exame médico, ele vai tirar carta de motorista, que é o mais comum, né? Mas é um mal silencioso. E que hipertenso, além de acompanhar o médico, de tratar com remédios, o que ele deve fazer? Não beber. O álcool é uma situação, o abuso de álcool, você não consegue controlar a pressão do hipertenso que abusa no álcool. O tabagismo, não fazer exercício, né? Sal, não adianta o hipertenso tomar remédio e comer sal, abusar do sal. Não vai controlar nunca essa pressão. Então, são alguns fatores além do tratamento médico. E o mais importante é o hipertenso ele se conscientizar que ele é hipertenso, porque eles não se conscientizam. Porque o jovem hipertenso ele não toma remédio, a hipertensão é um mal silencioso, agride o coração e o cérebro, o sistema cardiovascular, o diagnóstico às vezes é por acaso, porque é um mal silencioso, e um dos principais fatores que levam às consequências sérias são a aderência ao tratamento. Primeiro é a conscientização que o paciente é hipertenso. E aí, obviamente, ele tem que seguir orientações médicas, de fazer exercício, não fumar, não abusar do álcool e tomar as medicações. O rim, ele pode causar hipertensão ou pode ter consequências a hipertensão nos rins. O que causa a hipertensão, o que causa nos rins e quando o rim causa hipertensão? Então, como o Calil falou, a hipertensão é uma doença de vasos. E o rim também é um órgão que é feito de vasos. Então, essa hipertensão, assim como ela tem uma repercussão no coração e no cérebro, nos vasos do coração e nos vasos do cérebro, ela também tem nos vasos renais. E isso faz com que esses vasos vão ficando cada vez mais rígidos e o rim vai parando de funcionar. Para vocês terem uma ideia, né, a hipertensão é super prevalente no Brasil, em torno de 30% da população é hipertensa. E desses 30%, tem uma grande parcela da população que evolui para insuficiência renal crônica com necessidade de hemodiálise.
em torno das nossas diálises, mais ou menos 30% dos pacientes dialíticos são dialíticos em consequência de uma hipertensão não controlada ao longo da vida. Então, mostrando a gravidade dessa doença para todos os órgãos do organismo. Então, como o Khalil disse, ela é uma doença que precisa ser diagnosticada, tratada e ter uma aderência a esse tratamento. Na sua segunda pergunta, Sabine, existe realmente pacientes que são hipertensos por causa de doenças renais primárias. Então, o paciente pode ter uma glomerulopatia, que é uma doença de uma célula específica do rim. Essa doença leva à hipertensão. Ou ele pode também ser hipertenso por uma doença que a gente chama de hipertensão renovascular, que é uma hipertensão da artéria renal. Então, quando a artéria renal tem um estreitamento por alguma razão, e uma das razões pode ser uma aterosclerose, que também atinge o coração, esse paciente vai ser um hipertenso grave, é uma hipertensão de difícil controle e ela precisa ser diagnosticada porque o tratamento é totalmente diferente do tratamento de um hipertenso que a gente chama de essencial, aquela hipertensão que não tem uma causa específica. Ou seja, esses pacientes que têm hipertensão, eles realmente precisam se preocupar com essa doença. Eles precisam ir ao médico, ter um acompanhamento de um clínico, de um cardiologista, de um nefrologista, para que a hipertensão possa ser diagnosticada, identificada a causa e tratada de forma adequada. Interessante, a nossa conversa com o Dr. Khalil e com a doutora Liliana a hipertensão arterial é uma doença que deve ser levada a sério. Verificar a pressão de vez em quando é uma ótima ideia, porque aí você descobre que é hipertenso, é uma doença silenciosa. A partir do momento que a pessoa sabe que é hipertensa, ela acaba de se determinar que ela vai ter que fazer controle de alimentos, atividade física e medicações e controles esporádicos da pressão. Todo hipertenso será hipertenso para o resto da vida. Não existe o hipertenso que se cura. E o fato do hipertenso estar com a pressão normal significa: estou me tratando bem e não vou parar de tomar remédio. Então essa é a mensagem, gente. Hipertensão é uma doença séria, teoricamente pode ser grave, mas em quem se medica e se faz acompanhamento adequado, passará a ser uma doença que transforma o ser humano num ser humano absolutamente normal, desde que se cuide direito. Obrigado, Khalil. Obrigado, Liliana. Até a próxima. Obrigada. Gente, vocês que assistiram esse vídeo, se inscrevam no nosso canal para assistir outros vídeos sobre outros temas da medicina.